Ópera apresenta Expogestão. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer ao convite feito pelo Alonso, tá, de estar aqui apresentando nossas ideias com relação à economia, apresentando o nosso banco. Inclusive, até eu agradecer também ao Alonso por ontem ele ter me deixado um pouco mais tranquilo, porque ele falou para mim assim, ó, não põe muito gráfico, não fala muito assim de economia, porque economia às vezes é um assunto meio árido e as pessoas podem ficar meio cansadas, essas coisas. Eu falei, bom, se esse é o meu grande desafio, eu estou tranquilo, porque eu estava com medo de fazer vocês chorarem. Tá? Então, não fazer vocês dormirem, eu acho que já é uma tarefa bem mais fácil. Bom, a gente teve, ontem, teve a palestra da Monja, o Eduardo já falou sobre a questão da paciência, mas uma outra coisa me chamou a atenção, eu estava nos bastidores ouvindo ela falar, e ela estava comentando com as outras pessoas lá no backstage, falando sobre que nessa época de crise, que ela é muito mais chamada para falar para dar palestras. Tá? E isso acontece comigo também, entendeu? Eu estou viajando o tempo todo, porque todo mundo quer ouvir um economista. Tá? Então, dado que a questão do budismo não é o mesmo setor de conhecimento da economia, eu acho que todo mundo busca a mesma coisa, que é um certo conforto. Tá? Parece que se a gente ouvir as pessoas, pode ser que de repente a Monja fala alguma coisa para a gente que dê uma certa tranquilidade nesse momento de crise, ou o economista vai dizer, não, ó, não é tudo isso, não é essa Coca-Cola toda, a gente está numa situação mais tranquila. Mas eu vou fazer um disclaimer aqui logo de cara para deixar bem claro como é que vai ser a apresentação, que é o seguinte, vocês se lembram do Bussunda? Tá? Todo mundo deve conhecer o saudoso Bussunda, mas pouca gente deve conhecer o irmão dele, que é o Sérgio Bessman, que é um dos melhores economistas que eu já conheci. Tá? E ele tem uma frase que ele fala assim, você já percebeu que quase todo economista é careca? Inclusive ele é careca, o Sérgio Bessman. E aí ele falou assim, sabe por que economista é careca? Porque ele fala toda hora, ele fala assim, putz, errei de novo. Então, partindo desse disclaimer, eu vou tentar fazer uma apresentação, digamos, eu diria assim, um pouco ambiciosa, tá? Porque eu estou falando navegando em águas turbulentas, eu estou meio que insinuando que eu vou dizer para vocês como atravessar essas águas turbulentas. Na verdade, eu vou me solidarizar com vocês que, vamos lá, firme, forte, segura o manche que a gente vai. Tá? Bom, começando também fazendo um pouco de propaganda, o Banco ABC Brasil é um banco que está aqui no Brasil há 25 anos, esse ano faz 26 anos. O ABC aí, não é que a gente é da região do ABC, tá? O ABC aí é o Arab Banking Corporation, que é um banco árabe, como o próprio nome diz, tá? Com a sede em Bahrein, tá? Onde tem o Grande Prêmio de Fórmula 1. Tá? Esse fato dele ser, a gente ter um controlador forte, isso aí dá uma segurança para a gente. Tá? Então, a gente tem uma gestão bastante dinâmica, porque ela é feita toda aqui no Brasil. Tá? A gente tem independência de gestão, mas ao mesmo tempo tem um controlador forte que dá uma certa segurança, principalmente em momentos de crise, e principalmente quando a crise é aqui no Brasil. Tá? Como o Eduardo falou, a avó dele também não vai achar nenhuma agência do Banco ABC Brasil. Tá? A gente é um banco também de investimento, mas a gente é um banco mais focado na parte de crédito. Tá? Então, boa parte das pessoas aqui que conhecem, já ouviram falar do Banco ABC Brasil, foram por conta de questões de crédito. Tá? A gente dá crédito para empresas, tá? Empresas de médio e grande porte. Tá? Então, também não tem crédito para pessoa física, e o nosso objetivo é exatamente ajudar as empresas, dar soluções para as empresas nesses momentos que são mais complicados. Tá? Então, feito o merchandising, a gente vai começar
aqui a ideia. Bom, navegando em águas turbulentas. A minha ideia, surgiu essa ideia da questão das águas turbulentas, que eu estava lendo um livro sobre Bartolomeu Dias. Não sei se vocês se lembram da aula de história. O Bartolomeu Dias, ele foi um navegador português em que foi o primeiro a tentar passar pelo Cabo das Tormentas. Tá? E no meio da travessia, o negócio estava tão complicado que quase teve um motim entre os marinheiros dele e ele voltou. Tá? E aí eu fiquei pensando nesse negócio, logo depois veio o Vasco da Gama, que cruzou o Cabo das Tormentas pela primeira vez, foi rebatizado de Cabo da Boa Esperança, e ele chegou a Calicut, tá? E aí abriu o caminho para as Índias e o resto é história. Tá? Então, a minha ideia foi o seguinte, a gente quer ser o Bartolomeu Dias, que não aguentou o tranco lá no Cabo das Tormentas e desistiu, ou a gente vai ser o Vasco da Gama, que vai finalmente chegar em Calicut. Tá? E aí, eu acho interessante que a nossa apresentação, eu acho que é meio complementar a do Eduardo, porque o Eduardo diz que, tipo assim, chegando em Calicut, como é que a gente pode aproveitar as especiarias? Tá? Eu vou tentar dizer para vocês como a gente consegue sobreviver até lá. Tá? Então, acho que a gente acabou inconscientemente fazendo aí uma apresentação complementar. Tá? Então, começando com essa questão do Cabo das Tormentas, esse aí é o gigante Adamastor. Tá? O Cabo das Tormentas era um negócio no subconsciente português tão importante que o Luís de Camões, nos Lusíadas, ele cria um personagem que é o gigante Adamastor, que é exatamente a barreira que os portugueses teriam que enfrentar para chegar às Índias. Tá? Bom, e a nossa história aqui? Isso aí é a questão do Cabo das Tormentas. Então, nesse momento, a gente está aqui, tá? Ou seja, a gente tem que passar por essa questão do Cabo das Tormentas para poder chegar em Calicut ali em 2016. Tá? Então, a ideia é, para chegar em 2016, a gente tem que passar por 2015. Tá? Então, a gente pode até tentar caminhos alternativos. Os portugueses e os espanhóis tentaram ir pelo outro lado, acabaram achando o Brasil, acharam a América, mas chegar a Calicut, que é bom, eles não chegaram. Tá? Então, vamos ver como é que a gente consegue chegar a Calicut. Bom, obviamente que, primeira coisa, a gente tem que ver qual é o clima que a gente está externo, que a gente está navegando. Tá? Então, vamos começar pelo cenário externo, mas fazendo uma coisa bem rápida e mais ou menos direta. Tá? O que acompanhar no mercado externo? Ou seja, uma regra de bolo, tipo, o que eu tenho que olhar no jornal, o que eu tenho que me preocupar no Jornal Nacional ouvir, ou no jornal que eu recebo de manhã. Bom, primeiro, o nível de atividade dos Estados Unidos. Tá? Essa, obviamente, é uma coisa meio que óbvia. Tá? Os Estados Unidos por enquanto, a maior economia do mundo. Tá? Responde por 25% do PIB mundial. Tá? Ou seja, para onde os Estados Unidos vai, obviamente que o resto do mundo vai atrás. Tá? Então, dependendo da visão do mercado sobre a recuperação da economia americana, teremos um dólar mais forte ou mais fraco. E aí, por quê? Porque existem duas coisas que fazem com que as moedas elas sejam mais atrativas ou menos atrativas. Uma é financeira, no sentido de que uma economia americana mais forte faz com que os juros nos Estados Unidos comecem a subir mais cedo, e aí, obviamente, fica mais atrativo você aplicar em ativos americanos. E outro, com a economia mais forte, obviamente, você pode investir nas empresas americanas, que elas vão ter um retorno melhor. Tá? Então, seja pelo lado financeiro, ou seja pelo lado da economia real, obviamente que um nível de atividade mais forte nos Estados Unidos vai trazer um dólar mais forte. Tá? O que significa que, para nós aqui, é um real mais fraco. Tá? Bom, outra coisa, nível de atividade na Europa. E aí, duas coisas importantes. Tá? Primeiro, não só, obviamente, também a Europa,
quando você pensa a Europa como um bloco, ela também tem uma participação relevante no PIB mundial. Tá? Então, a Europa indo bem, obviamente que todo o mundo também vai se dar bem. Tá? O problema é o seguinte, além dessa questão, tem uma questão financeira. Tá? Existe, é uma coisa um pouco mais técnica, mas tem que ser dita, que é o que, na verdade, o mercado vai olhar quando o Fed, o Banco Central Americano, começar a subir os juros, não vai ser a Selic deles. Tá? Como não é, o que importa para nós, não é a Selic que o Banco Central determina. O que importa para a gente são as taxas de mercado, que são feitas a partir da Selic, tá? Mas que tem outras coisas que envolvem a sua formação. E no caso da economia americana, uma coisa que ficou clara nessas últimas 2 semanas, principalmente, é que o espaço para as taxas de juros de mercado americanas subirem, mesmo com o movimento dos juros pelo Fed, é como vai estar a questão dos títulos europeus. Tá? A ideia subjacente a isso é bem simples. Tá? Você tem dois, digamos, pegando os extremos. Você tem os Estados Unidos de um lado, a Alemanha do outro. Por que você vai comprar um título da Alemanha ou um título dos Estados Unidos, dado que eles pagam taxas muito baixas? Bom, você vai pegar porque são ativos sem risco. Tá? Só que são ativos sem riscos nos Estados Unidos, em dólar, e ativos sem risco na Europa, o euro. Tá? Ou seja, grosso modo, se você não tiver uma taxa de euro-dólar muito diferente, um título não pode andar muito diferente do outro, concorda? Tipo assim, qual é a diferença para eu comprar um título alemão ou um título americano? Então, enquanto a Europa não se recuperar, ou seja, enquanto você falar muito dessa palavra aqui, japanização da Europa, ou seja, a Europa vai ficar sem crescimento durante muito tempo, você tem menos espaço para as altas expressivas das treasuries, que na verdade são as taxas de mercado americanas. Bom, e eu com isso? Para nós é bom isso, tá? Porque para nós, eu falei que aqui você tinha 2 motivos para ir para os ativos em dólar. Um era econômico, as empresas iam melhores, e a outra era financeira. A partir do momento que as taxas europeias seguram as taxas americanas, a segunda parte fica minimizada. Ou seja, financeiramente não é tão atrativo colocar dinheiro nos Estados Unidos, o que faz com que a desvalorização do nosso real seja menor. Tá? Então, o nível de atividade na Europa também, nessa travessia, é uma coisa importante de ser observada. Tá? Bom, aí uma questão muito pontual que vai resolver na semana que vem, mais tardar na outra, que é a questão da Grécia. Tá? O Eduardo citou a Grécia como muito menor do que o Brasil, concordo, mas ele pode gerar muita turbulência no curto prazo. Tá? Por uma questão simples também. A consequência de um calote da Grécia é que ela pode deixar o euro. E aí o euro deixa de ser uma moeda e passa a ser uma união monetária. Bom, qual é a diferença? A diferença é o seguinte, antigamente você comprava um título grego em euro e acreditava que quando ele vencesse você fosse receber em euro. Tá? Agora, se a Grécia sair, você pode comprar um título português em euro e ficar com medo de receber um título em escudo. E aí? Tá? Ou seja, isso vai gerar a pergunta, qual é o impacto disso? Sinceramente, eu não sei. Tá? É uma coisa tão surreal, porque não existe nem, para vocês terem uma ideia, não existe nem juridicamente previsto a saída de um país, a expulsão de um país do euro. Ou seja, a Grécia pode dar calote e continuar no euro. Eu não sei, sinceramente, eu não sei como é que vai ser, mas uma coisa eu garanto, o dia que vocês lerem no jornal, a Grécia deu calote no FMI, que é o que vai acontecer ou na semana que vem ou na outra, você pode ter certeza que vai ser um dia muito complicado no mercado. Bom, outra coisa é a questão da China. Tá? Obviamente que o nível de atividade da China tem um impacto importante aqui no Brasil.
por todas as questões até que o Eduardo também colocou bem claramente, tá? E uma coisa que ele falou, e eu queria só reforçar, é a questão de que a desaceleração da China, além de natural, ninguém fica crescendo 10%, 11% todo. Tá? Isso é óbvio. Tá? É só você pensar que nenhum avião fica voando ad eterno. Tá? Uma hora tem que pousar. Então, a China vai ter que fazer um pouso, eu acho que isso é uma coisa natural. Tá? E é o primeiro ponto que eu quero, que eu fico discutindo muito com as pessoas, que é o seguinte: a China crescia 10% há 10 anos atrás. Qual era o tamanho da China há 10 anos atrás? Será que os 6, 7% que ela vai crescer esse ano não seriam equivalentes aos 10% em termos de aumento da demanda, aumento da oferta de produtos no mundo? Não sei, é uma coisa eu acho que tem que ser mais discutida. Mas o que interessa para a gente aqui é por que a China vai desacelerar. Tá? Ela está tentando trocar a fonte de crescimento dela, do investimento, para o consumo. Tá? O Brasil e a China são totalmente complementares. Se você pegasse o Brasil, somasse com a China e dividisse por 2, ia dar um país maravilhoso. Tá? Porque o problema lá é investimento. E eles têm falta de consumo. A gente tem falta de investimento e excesso de consumo. Tá? Então, mas para a gente o que isso significa? Que é ruim para as commodities metálicas, como o Eduardo falou, só que é muito bom para as agrícolas. Tá? Também pelos mesmos motivos. Tá? Então, eu acho que a gente deve olhar para a China, a desaceleração da China, mais como uma oportunidade a médio prazo do que efetivamente um grande problema a curto prazo. Tá? Bom, feito essa questão externa, vamos para o que interessa, tá? Que vocês estão aqui querendo ouvir, que é a questão do Brasil. Tá? Como é que a gente vai chegar a Calicut? Bom, essa capa da The Economist, eu passei 4 anos ou 5 com essa capa, esse slide na parte internacional. Tá? Infelizmente, esse ano eu trouxe ela para a parte nacional. E aí, esse slide tá aí, não é para apavorar ninguém. Tá? É simplesmente para dar uma sugestão com relação ao cuidado que a gente tem que tomar quando a gente está numa situação dessas. Tá? E aí, para exemplificar o que eu estou querendo dizer, o que eu vou falar para vocês é real, não é lenda urbana, eu pesquisei na internet. Tá? E tinha um jogador da seleção portuguesa chamado João Pinto. Tá? E o João Pinto, ele apesar de ser um bom jogador, ele não primava muito pela acurácia mental. Tá? Então, ele jogava no Sporting Lisboa. E o Sporting, ele estava numa draga, estava quase na zona de rebaixamento, estava muito ruim. E ele foi jogar o derby, o clássico regional contra o Benfica. Os dois, para quem não sabe, os dois são da cidade de Lisboa. E aí, como toda rivalidade local, era um jogo muito esperado e o Sporting encaçapou o Benfica, meteu 3-0, 4-0. E aí, naquela euforia no final do jogo, todo mundo querendo entrevistar, o João Pinto tinha sido um dos heróis do jogo. E aí perguntaram para o João Pinto: João Pinto, essa situação, você estava numa situação, o Sporting estava muito mal, e aí após essa vitória com o Benfica, o que você acha? Aí ele falou assim: a gente estava à beira do abismo e fizemos a coisa certa, demos um passo adiante. Então, cuidado com o passo que você dá quando você está à beira do abismo. A direção faz uma diferença muito grande. Tá? Bom, posto isso, vamos lá. Como é que a gente chegou até aqui? Tá? O segundo governo da Dilma começou com uma surpresa bastante auspiciosa, o Joaquim Levy no Ministério da Fazenda. Tá? Já fazendo mostrando a importância da questão do Joaquim Levy no Ministério da Fazenda, ele é economista e ele não é careca. Bom, continuando, a questão do Joaquim Levy, se você perguntasse na época para os economistas no mercado financeiro qual seria a pessoa mais indicada para resolver o problema que a gente tinha, que basicamente é fiscal, eu diria que 11 entre 10 diriam que era o Joaquim Levy.
Tá? O Joaquim Levy ele foi secretário de Tesouro na época do Fernando Henrique, foi secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, ele conseguiu organizar as contas do Rio de Janeiro, e eu, como carioca, eu imagino a dificuldade que ele deve ter tido. Tá? Então, ele era a pessoa certa no lugar certo. Tá? Isso foi muito importante porque deram uma certa tranquilidade no mercado, ou seja, o mercado passou a ter mais paciência com o início do governo. Mas aí a gente começou com um monte de decisões erradas no campo político. Tá? Eu não sou cientista político, mas eu acho que vocês também, que não são, que estão aqui na plateia, quando você lia as coisas que o governo fazia em termos da eleição do presidente da Câmara e de outras medidas, você via claramente que existia uma falta de coordenação política importante. Tá? E aí você começou a colocar em dúvida a sustentabilidade do projeto de ajuste. Tá? Então, o que dependia do Levy, todo mundo acreditava. Tá? Agora, o que dependia das questões políticas começaram a ser colocadas em dúvida. Tá? Bom, a saída foi dar, talvez, autonomia total da parte econômica para o Levy. Hoje em dia já está começando uma certa discussão com relação a isso. E a política para o Michel Temer. Tá? Isso pode até garantir a governabilidade, mas não vai tirar a pressão sobre a presidente. Por que não vai? Bom, uma coisa que ficou clara daquele panelaço no programa do PT é que não é um problema da Dilma, não é um problema do governo, não é um problema só do PT, é de todos eles juntos. Tá? Então, a gente vai ter que, em algum momento, o PT está chegando numa encruzilhada em que ele vai ter que decidir. Ou ele vai garantir a governabilidade do governo, e isso pode custar para ele a própria sobrevivência, porque ele vai se afastar da base dele, ou ele vai largar a Dilma pelo caminho, ou a Dilma também vai largar esse ajuste pelo caminho, e vai voltar, buscar a sobrevivência na base política deles. Então, qual a opção que ele vai tomar? Faço a mínima ideia. Tá? A gente vai ter que ver os próximos capítulos. Tá? Bom, mas não vai ser uma decisão fácil. Por quê? Os números de inflação estão ruins e não vão melhorar, como eu vou mostrar. Os números de crescimento estão ruins e também não vão melhorar. Hoje, inclusive, saiu o PIB do primeiro trimestre, foi uma queda de 0,2%. Aí fala assim, pô, mas foi melhor do que o mercado esperava. O mercado esperava 0,5% de queda e a gente esperava no banco 0,7%. Foi bom, mas pelo um motivo simples. Se você tirar os estoques, eu vou mostrar aqui também um gráfico de estoque, se você tirar os estoques desse cálculo, porque você pode perguntar por quê, mas é contra-intuitivo, mas estoques entra como investimento. Tá? Então ele entra positivamente no PIB. Tá? Se você tirasse os estoques disso aí, que claramente nesse momento não são um investimento produtivo, o PIB ia ter caído 1% no primeiro trimestre. Tá? Então, os números de crescimento não vão melhorar no curto prazo. E os números de mercado de trabalho estão piorando e vão piorar mais ainda. Tá? Então, uma coisa que a gente tem discutido bastante, que apesar de nós do mercado financeiro, vocês empresários do setor produtivo, vocês já estão sentindo na carne, sentindo no ambiente a desaceleração da economia, eu diria que para a maior parte da população, a crise vai bater mesmo no segundo semestre. É ali que vai cair a ficha do mercado, principalmente porque essa questão do mercado de trabalho vai ser muito importante. Bom, e ninguém sabe o impacto econômico da Operação Lava Jato. Tá? Então, a gente fala muito da Operação Lava Jato, da parte política. Eu também queria ver os políticos presos, porque é aquele negócio de meio que lavar a alma. Mas o que importa para nós em economia é qual vai ser o impacto econômico da Operação Lava Jato. As empresas vão quebrar, não vão quebrar, vão entrar em recuperação judicial, não vão dar algum tipo de saída para elas continuarem operando. Então, eu acho que a gente, na questão do Lava Jato, eu acho que a parte econômica para a sustentabilidade do Brasil talvez seja mais importante do que se algum político vai para a cadeia ou não. Tá? Bom, a boa notícia é que com o Levy
e com o que a gente já conseguiu até agora no nosso ajuste fiscal, a gente ganhou tempo na questão do tal do grau de investimento, que foi muito bem explicada pelo Eduardo na palestra anterior. Tá? Bom, o problema é que esse ano a gente vai ter que encarar o tal do Adamastor. Tá? Então vamos ter que passar pelo cabo das tormentas, não tem jeito. Bom, agora alguns gráficos rapidamente, só para a gente vislumbrar tudo que eu falei até agora. Bom, na política o eleitor dá o tom da música, ou seja, o som das ruas, tá? Só que parece que a banda do governo está meio dissonante do som das ruas. Tá? Essa aí é uma pesquisa da Folha de São Paulo, dentro da pesquisa de opinião sobre o governo, e eles perguntam qual é a perspectiva do eleitor com relação à economia. Ela vai melhorar, vai piorar, vai ficar igual? E 60% na última pesquisa, que foi em março, final de março, ou seja, abril, a gente já está... De lá para cá, eu diria que se não melhorou, se não piorou, pelo menos não melhorou, tá, esse número, 60% diziam que a economia ia piorar. Tá? Nem na época do racionamento do Fernando Henrique, da desvalorização, que era aqui atrás, tá, o pessimismo chegou tão longe. Tá? E por quê? Bom, primeira coisa é que as ruas têm razão de reclamar, porque o primeiro impacto veio no bolso. Tá? Então, antes do mercado de trabalho começar a piorar, o mau humor começou a aumentar, basicamente por quê? Porque a inflação disparou. Tá? Ou seja, eu até brinco que o pessoal fala para mim, pô, esse trabalho de vocês deve ser muito estressante. Realmente, trabalhar em banco é muito estressante, porque a gente trabalha com a parte do corpo das pessoas que mais dói, que é o bolso. Tá? Então, você mexeu no bolso do cara, o cara realmente pode... É pior que broca de dentista. Tá? Então, e aqui eu chamo a atenção para essa linha aqui. Tá? Isso aqui é energia elétrica. Tá? Ou seja, a gente está vendo aumento, todo mundo falando de aumento. Aqui é uma dimensão de quanto aumentou. Ou seja, no acumulado de 12 meses, a energia elétrica subiu 60%. Tá? A gente pode ficar vendo a conta está aumentando, saiu, mas tipo, você vê na lata que aumentou 60% nos últimos 12 meses a sua conta de luz, eu acho que realmente é para deixar qualquer um de mau humor. Tá? E o pior é o seguinte, é que ela não vai dar trégua no curto prazo. Tá? O que eu estou falando aqui é o seguinte, em azul aqui estão as projeções, ou seja, durante todo o ano de 2015, a gente vai ter a inflação rodando em torno de acima de 8%. Tá? Isso sem contar que já está começando a entrar na discussão do mercado, mais um aumento de gasolina. Tá? Ou seja, a gente tem uma inflação fechando o ano em 8,3%, mas com viés de alta. Ou seja, digamos que as surpresas que vierem com a inflação provavelmente vão ser negativas e não positivas. Tá? Bom, e a renda está em queda. Tá? A gente já começa a ver várias notícias sobre a questão da renda e ela efetivamente continua caindo. Tá? A gente vê aí, eu vou passar rapidamente esse gráfico. E obviamente que a confiança do consumidor nesse momento não pode ser baixa. A gente nota que é o pior nível da série. Tá? Ou seja, você está com... A sua renda está mais baixa porque o mercado de trabalho está pior, a sua renda está mais baixa porque a inflação está mais alta. Então, não tem, e o seu custo está aumentando, principalmente na parte de administrados. Não tem como a confiança do consumidor ficar boa. E aí, isso se reflete nas vendas. Tá? Então, como eu falei, é só você ver a parte de estoques, tá? Que não param de crescer. Tá? Isso aí, obviamente, vai se refletir no ânimo de vocês, empresários. Tá? Então, eu acho que a situação da economia brasileira hoje é totalmente justificável pela situação que a gente está vendo. Tá? E, sem confiança, o industrial não vai investir. Tá? Então, nosso indicador de investimento continua ladeira abaixo.
Bom, a situação é complicada mesmo, mas como a gente vai sair dela? Tá? Resolvendo a parte fiscal. A situação é resolvendo a parte fiscal. Esse aí dá para ver, ele é autoexplicativo, tá? O problema fiscal que a gente tem, tá? E aí eu queria, a primeira coisa é o seguinte, que é uma coisa que já melhorou bastante. A gente tem ali a linha verde, a linha vermelha e a linha azul, tá? Eu me lembro que a primeira vez que eu vi esse gráfico total e sem manobras, o cara que estava apresentando, ele estava mostrando que essa queda aqui era muito preocupante, tá? E na verdade eu falei para ele, ó, preocupante é você ter duas linhas para mostrar a mesma coisa, tá? É isso que é preocupante. E aí, o que a gente já melhorou é que aqui no final, já no final de 2014, início de 2015, as duas já estão andando juntas. Pelo menos a gente já está com uma parte fiscal mais crível, tá? Bom, mas será que é mesmo a parte fiscal é a única saída? Tá? Será que não parece meio contra-intuitivo você ter uma parte fiscal? Quanto menos o governo investir, mais o Brasil vai crescer? Bom, aí rapidinho eu vou fazer aqui uma aulinha de introdução à economia. Tá? Bom, a gente tem uma identidade econômica. Investimento é igual a poupança. Tá? Mas o que é poupança? Poupança é a poupança do governo, a poupança das famílias e a poupança externa. O que são essas três? Poupança do governo é o déficit nominal que a gente vê no jornal. Poupança das famílias é o que a gente considera como poupança, é o que está na carteira de poupança, é o lucro retido para as empresas, essas coisas. E a poupança externa, e aí está o pulo do gato, é o saldo de transações correntes, ou seja, o rombo das nossas contas externas. Ou seja, quanto mais a gente necessitar de poupança externa, mais a gente vai ter problemas nas contas externas. Tá? Bom, se a poupança das famílias é relativamente constante, significa que quanto pior for o déficit, maior vai ser o nosso rombo externo. Correto? Acho que não tem muita dúvida com relação a isso. Bom, na teoria parece bonito, mas e na prática? Será que isso funciona? Tá? Então vamos fazer o seguinte, esse gráfico aqui, que até para dizer que eu não estou mentindo, tá? Porque o dado com devidamente torturados confessam, tá? O Eduardo botou um gráfico exatamente igual, tá? E a gente não combinou. Então, a gente tem a poupança sobre o PIB 19,7. Quer dizer, o investimento sobre o PIB 19,7. A gente tem a poupança sobre o PIB 15,8. Que dá mais ou menos 3,9 de diferença, tá? Ou seja, se o que eu falei até agora tiver certo, tá? Ou seja, se o blá 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 que eu falei tiver certo, o déficit de transações correntes deve estar ao redor de 4%. Por quê? O investimento, a poupança interna está em 15,8%. O investimento em 19,7%. Se a poupança externa é a diferença entre o investimento e o poupança interna, significa que a gente vai, a poupança externa vai ter que estar próxima de 4%. Aqui, no ano passado. Às vezes a economia faz sentido, tá? Bom, então se a gente não fizer o ajuste fiscal, a gente vai entrar nesse ciclo vicioso aqui, um déficit fiscal, aumenta o resultado, piora o resultado externo, isso vai gerar uma desvalorização cambial, o que vai gerar um aumento da inflação, o que vai gerar uma piora do aumento de juros, recessão, piora a queda da arrecadação, o que piora o ajuste fiscal, tá? Bom, se a gente conseguir fazer, a gente tem o seguinte saldo positivo. O ajuste fiscal reduz o rombo externo, isso aí é mais investimento, redução, melhora da confiança, que vai gerar um crescimento sem inflação, redução de juros, aumento da arrecadação e que ajuda na parte do ajuste fiscal. Ou seja, sem o ajuste fiscal a gente não consegue sair dessa confusão. Bom, como a gente pode chegar a Calicut, tá? O ajuste fiscal é uma condição necessária, mas não é suficiente, tá?
Tá? Então, eu vou listar aqui algumas coisas, meu tempo já acabou, então basicamente a ideia que o Eduardo colocou, que eu botei no início. Quando a gente chegar em Calicut, a gente tem que melhorar a produtividade da economia. Como? Famosa reforma tributária, revisão do formato de leilões de concessões, mudança na lei do petróleo com a volta do sistema de concessões e fim de conteúdo nacional. Esquecer o Mercosul, esquece, é falido esse sistema, e se integrar nas cadeias produtivas internacionais. Tá? E adaptando a frase do Winston Churchill para o Brasil, ele falava isso com relação aos americanos: a gente pode contar com os políticos brasileiros para fazer a coisa certa, depois eles tentarem todo o resto. Tá? E aí eu queria chamar a atenção para o fato que o Eduardo também chamou a atenção, de que o Brasil, ele sempre dá o passo certo quando ele está com a arma na cabeça. Tá? Só um exemplo: todo mundo fala muito da lei de responsabilidade fiscal, Fernando Henrique, a importância. Antes da crise da desvalorização, o Brasil tinha déficit em déficit fiscal. O Brasil só fez a lei de responsabilidade fiscal quando quebrou em 99 com a desvalorização, e o FMI falou assim: ou você faz a lei de responsabilidade fiscal, ou a gente não dá dinheiro e você quebra. Tá? Então, é provável que a gente saia melhor dessa crise do que a gente entrou. Bom, só algumas coordenadas marítimas para a gente fazer a travessia. Algumas projeções. Os juros devem subir pelo menos mais meio. Semana que vem tem a reunião do Copom. Tá? Então, a gente acha que vai para 13,75 e para. Tá? É a última. O próximo passo deve ser em queda, talvez até o mais tardar até o final do primeiro tri de 2016. O dólar deve oscilar ao redor de 3,10 agora no curto prazo. Ele está agora um pouco mais alto, 3,15, mas eu acho que ele vai ficar oscilando mais próximo de 3,10 e vai para 3,15 no final de 2015. Tá? Para 2016 eu acho que ele vai para alguma coisa entre 3,40 e 3,50, principalmente por causa da questão dos juros nos Estados Unidos. O PIB desse ano deve ser uma queda entre 1,5% e 2%. Tá? Eu não vou rever depois dessa surpresa positiva no primeiro trimestre, porque eu acho que isso vai ser revertido nos outros. O principal risco eu continuo achando para baixo, ou seja, o principal risco de ser pior é a questão da Lava Jato. Tá? E o 2016 a gente deve ter outra recessão, mas o crescimento não deve encher os olhos, deve ser alguma coisa entre 0% e 1%. Tá? Bom, depois desse banho de sangue, eu vou deixar uma mensagem de incentivo para vocês aqui, do cara que é meu ídolo pessoal, tá? O pessimista vê dificuldades em cada oportunidade, o otimista vê oportunidades em cada dificuldade, tá? O Eduardo postou várias oportunidades que a gente pode ter mesmo durante essa crise, tá? Eu acho que a gente tem que ficar de olho nelas, tá? E não esqueçam do que esse cara falou, porque esse cara ganhou uma guerra pensando assim. Tá? Então, queria agradecer, desculpa a organização, porque eu passei bastante aqui do tempo, tá? Mas eu acho que eu consegui passar para vocês um pouco da ideia aí da gente com relação a esse momento difícil que a gente está passando. Muito obrigado. Ópera apresenta Expogestão.